Pai das misericórdias e Deus de toda consolação, ouvi-nos. De novo, nosso encontro com a oração ao Pai das misericórdias. Que alegria fazermos esta comunhão, você adentrando o nosso santuário, por essas imagens, e nós entrando aí na sua casa, para juntos meditarmos a palavra do Pai e rezarmos a Ele como filhos e filhas muito amados. Portanto, não tenha medo, mas ao contrário, confie em Deus e obedeça. A obediência é a chave para nós conseguirmos vencer todas as nossas dificuldades, os nossos vícios e adquirir as virtudes nesse combate espiritual de cada dia de nossa vida. Nós tomamos a palavra de Deus, Mateus 3, de 13 a 14, que o Papa Francisco vai meditar para nós nesta catequese. Da Galileia, Jesus foi ao Jordão ter com João, a fim de ser batizado por ele. João recusava-se. Eu devo ser batizado por ti, e tu vens a mim? Vemo-lo logo nas primeiras páginas dos Evangelhos. Em primeiro lugar, quando nos falam do batismo do Messias nas águas do Rio Jordão. O episódio tem em si algo de desconcertante. Por que se submete Jesus a este rito de purificação? Ele é Deus, é perfeito. De que pecado se deve arrepender Jesus? De nenhum. Até o Batista fica escandalizado, a ponto de o texto dizer: João queria impedi-lo, dizendo: eu é que tenho necessidade de ser batizado por ti, e tu vens a mim? Mas Jesus é um Messias, muito diferente do que João o tinha apresentado e do modo como as pessoas o imaginavam. Não encarna o Deus irado, não convoca para o julgamento, mas pelo contrário, põe-se na fila com os pecadores. Como? Sim, Jesus caminha conosco, com todos nós pecadores. Não é um pecador, mas está entre nós. E isto é bom. Padre, cometi tantos pecados, mas Jesus está contigo. Fala deles. Ele ajuda-te a abandoná-los. Jesus nunca nos deixa sozinhos. Nunca. Pensai bem nisso. Mas, Padre, é verdade que Jesus perdoa tudo? Tudo. Ele veio para perdoar, para salvar. Mas Jesus quer o teu coração aberto. Nunca se esquece de perdoar. Somos nós, muitas vezes, que perdemos a capacidade de pedir perdão. Recuperemos a capacidade de pedir perdão. É o que o Papa nos ensina. Jesus, ele entra lá na fila dos pecadores que vão receber o batismo de João, que é um batismo de penitência, de conversão. E os teólogos da igreja vão dizer que, como ele carregou sobre si os nossos pecados, ele os sepulta nas águas do batismo, lavando e purificando o batizado. Jesus desce às águas para ressuscitar aqueles que estavam mortos pelo pecado. Por isso ele veio para lavar, purificar e perdoar os nossos pecados. Então ele desce junto com a gente às águas do batismo, para nos purificar, para nos fazer nascer de novo. Por isso ele tem o poder de perdoar os pecados, porque ele é Deus. Não só porque ele tem o poder de perdoar os pecados, porque ele é Deus, e só Deus perdoa os pecados. E ele, na nossa humanidade, perdoa os nossos pecados. Tanto que ele deu aos apóstolos a autoridade e o poder de perdoar os pecados. Ao enviá-los
e também o poder de expulsar os demônios e de limpar os impuros. Ele sim perdoa todo o pecado. Não existe pecado que Deus não possa perdoá-lo, porque não existe outro que possa dar ao homem a condição de retomar a sua amizade com Deus, porque o nosso pecado rompe diretamente com Ele, e se Ele não der o perdão, nós não temos como retornar a Ele. Por isso que a dívida do pecado é uma dívida que nós não podemos pagar. Por isso ninguém paga pecado. Nós sofremos por causa dos nossos pecados, mas quem paga os nossos pecados, quem os destrói, quem os anula é Deus, é Jesus. Por isso não existe pecado que não tenha perdão, a não ser aquele pecado que é a recusa do perdão de Deus, que é o pecado contra o Espírito Santo, contra a graça da salvação que Ele nos oferece. É o pecado da recusa de Deus. Esse não tem como ser perdoado. O homem que recusa a Deus, recusa a salvação, recusa Jesus, né? Esse não tem como perdoá-lo, porque ele não reconhece o seu pecado. E o pecado, para ser perdoado, é preciso que o penitente o confesse, o coloque diante de Deus, peça perdão a Deus. Por isso que anteriormente o Papa dizia para nós fazermos esse exame de consciência, né? Descobrir em nós onde está a raiz dos nossos pecados. Não precisa ser um pecado grande, né? Mas pode ser um pequenininho, mas uma raizinha pequena, que por causa dessa raizinha pequena eu posso perder minha salvação. E eu preciso identificar essa pequena raiz de pecado em mim e confessá-lo. Por que existe a confissão? Para isso. Para a gente chegar lá e dizer para Deus, eu reconheço os meus pecados e estes são os meus pecados dos quais eu estou arrependido. E é uma coisa interessante que para que o perdão seja celebrado, é preciso que o penitente demonstre ou reconheça o seu pecado, se arrependa dele e tome a firme decisão de não pecar mais. E Deus acolhe essa decisão, essa confissão e perdoa. Assim nós fazemos no sacramento da confissão. Eu sempre pergunto, está arrependido? Sim, estou arrependido. Porque se a pessoa não está arrependida, não posso ministrar o perdão para ela. Eu te perdoo. Você não está arrependido, então vai rezar e pedir a Deus o arrependimento, né? E pedir a graça do arrependimento dos seus pecados. Porque se não há arrependimento, não há conversão. Porque quem se arrepende do que faz, toma a decisão de não fazer de novo. É isso que o arrependimento faz em nós, né? Tomarmos a decisão de não pecarmos mais. Porque aquilo me feriu, me machucou, me acabou com a minha vida, né? Vamos dizer assim, né? Prejudicou muito a mim e eu não quero mais ser escravo disso. Então, a gente foge do pecado, né? É feito um compromisso na confissão. O ato de contrição, que muita gente não lembra, não sabe, e chega na hora, não lembro, padre, não sei. Devia saber, porque é aquela oração que você faz diante de Deus, reconhecendo os seus pecados e se comprometendo de não pecar mais com o auxílio de sua graça. Por isso, Deus sempre perdoa os nossos pecados. Ele veio para nos perdoar, porque não existe salvação sem Jesus, sem o perdão de Deus. Vamos rezar hoje a Mãe das Misericórdias e pedir a ela a graça de nós confiarmos no que Deus tem falado, acreditarmos no perdão de Deus e não termos medo de confessar os nossos pecados, as nossas fraquezas, mas ao contrário, que nós tenhamos essa disposição, porque é salvação para nós. Vamos pedir à Virgem da Misericórdia essa graça. Virgem Maria, Nossa Senhora Pietá, Mãe da Misericórdia, colocamo-nos como filhos necessitados de colo. Mãe piedosa, são tantos os nossos pedidos, mas queremos sobretudo agradecer-lhe pelo carinho e pela acolhida de mãe. Acolha, Mãe,
esta nossa humilde oração. Filha amada do Pai das Misericórdias, Mãe da Misericórdia, de Jesus Cristo e Esposa do Espírito Santo. Amém. Desça sobre você, a sua casa, a sua família, a bênção do Deus misericordioso, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Até mais.